bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, vamos parar de enrolação, venha comigo e vamos direto ao ponto. Hoje a aula é sobre tipos de sujeito. Caramba, Sidney, tipos de sujeito, isso cai em prova? Cai pra caramba, meu companheiro. Afinal de contas, uma matéria muito importante é a matéria concordância verbal. Agora, o que é a concordância verbal? É a relação entre o verbo e o sujeito. E, na verdade, não é entre o verbo e o sujeito todo, é entre o verbo e o núcleo do sujeito. E para eu poder trabalhar a concordância verbal, que é uma matéria que cai em demasia nas provas, eu tenho de saber tipos de sujeito. Afinal de contas, eu só vou saber como é que se faz a concordância se eu identificar o sujeito. E na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de sujeito. Nós temos o sujeito determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. Caramba, Sidney, mas por que eu lembro de um montão na época da escola? Você lembra de um montão porque eles se ramificam. Mas se a gente entender o conceito principal de cada um, aí, meu parceiro, eu vou tirar de letra. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar um por um e todas as suas peculiaridades. Então, vem aqui comigo e vamos lá, ó. Primeiro, sujeito determinado. É aquele que aparece explícito ou implícito na frase. Então, eu consigo identificar. Mesmo que eu visualize ou não visualize, eu ainda assim vou conseguir identificar. É por isso que eu divido em sujeito simples, em sujeito composto e em sujeito desinicial. Aí eu já vou fazer uma reflexão com vocês. Esse desinicial, ele não existe na NGB, mas ele não pode ser ignorado, porque ele aparece na tradição das provas e ele também aparece na gramática do Celso Cunha. Mas o avaliador, ele pode fazer uma brincadeira. Ele pode trabalhar a questão independentemente de como ele tenha colocado no edital, até mesmo porque é hábito nem colocar a bibliografia. Então, o camarada pode fazer o que quiser. Então, se liga só. Quando eu tenho um sujeito simples, se eu chegar para uma criança de 8 anos de idade e falar que o sujeito simples possui apenas um núcleo, ela vai entender da mesma forma que vocês. Se eu falar para uma criança de 8 anos de idade que o sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, ela vai entender da mesma forma que vocês. Agora, se eu chegar para uma criança com uma frase que não está aparecendo um sujeito, ela já vai estranhar. Aí imagina se eu chegar para ela e falar que ali tem um sujeito desinicial, que ele não está aparecendo, mas que é facilmente subentendido pelo contexto ou pela desinência verbal. Caramba, essa criança vai me odiar. Então a tia Teteia criou uma das melhores situações pedagógicas que a gente tem. Ela inventou o chamado sujeito oculto, que é o sujeito desinicial, que também pode ser chamado de sujeito elíptico. Mas na hora que ela falou que era um sujeito oculto, o que aconteceu com a criança? Ela falou, tia, agora eu entendi, ele está ali, eu só não estou vendo, é igual o meu amiguinho oculto. E foi exatamente assim que surgiu no mundo escolar. E eu não estou de sacanagem, foi exatamente assim, tá? Só que agora a gente vai ver um por um e entender todas as suas nuances, todas as suas peculiaridades. Então venha comigo, ó. Olha essa frase. Um galo sozinho não tece o amanhã. Vamos descobrir quem é o sujeito. Para descobrir quem é o sujeito, eu sempre procuro primeiro pelo verbo. Eu não olho para os substantivos primeiro, eu olho para o verbo. E aí eu vou fazer a pergunta ao verbo. Sempre quem ou que, para saber quem é o sujeito. Só que aí reparem que nesta frase existe uma palavra negativa acoplada ao verbo tecer. Então, a palavra também vai entrar na pergunta. Então, quem ou que não tece amanhã? Aí a resposta, um galo sozinho. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem a preposição. Então, o núcleo é a palavra galo. E quem verdadeiramente concorda com o verbo? É o núcleo do sujeito. Então, como o núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Até aí, tudo bem? Agora, ao colocar Pedro e Bino consertaram um caminhão, eu vou procurar o verbo. E aí eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. A pergunta, ó,
Observa, o verbo está no plural, mas a pergunta é no singular. E aí, como assim, Sidney? Tá de sacanagem? Não, estou falando sério. Porque você ainda não fez a pergunta, você ainda não viu quem é o referente. Então pode ser que seja uma pegadinha do avaliador. Então você vai perguntar, quem é o que consertou o caminhão? Aí você vai ter como resposta, Pedro e Bino. Aí agora você vai observar que tem dois núcleos, tanto Pedro quanto Bino. Então, como tem dois núcleos, o verbo obrigatoriamente tem de concordar com os dois núcleos. E se ele concorda com os dois núcleos, obrigatoriamente vai ficar no plural. Então, realmente a frase está correta. Pedro e Bino consertaram o caminhão. Agora, e se eu botar assim, ó? Os policiais prenderam um assaltante. Aí eu pergunto, quem é o sujeito? Aí você vai achar o verbo e vai perguntar a ele, quem é o sujeito? Então, aqui o sujeito é o termo os policiais. Aí eu pergunto, quem é o núcleo do sujeito? Policiais. Aí agora, sujeito simples ou composto? Simples, sem sombra de dúvida. Ah, Sidney, mas não tem uma porrada de policial? Tem, mas quando eu falo que o sujeito é simples porque possui apenas um núcleo, é porque possui apenas uma palavra como núcleo. Não importa se está no singular ou no plural. Isso não influencia na classificação do sujeito. Isso influencia na concordância verbal. Porque se o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Tranquilo? Então vamos lá, que sujeito simples e foi. Agora olha o próximo, que interessante. Sujeito desinencial. Olha a frase. É nesta sala escura e fria, né? Não, perdão, é nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Quem é que vai introduzir o leitor? Nós. Então eu consegui descobrir pela desinência número pessoal. Então nada mais justo que chamar de sujeito desinencial. Agora, nada impede o avaliador de, na sua prova, trabalhar ou a visão escolar ou a visão da NGB. Quando ele trabalha a visão da NGB, ele não tem como trabalhar o sujeito desinencial. Ele vai trabalhar apenas o simples e o composto. Detalhe, não é a visão apenas da NGB, é a visão de alguns gramáticos, como por exemplo o Segala, ele tem a visão da NGB. Mas outros autores já têm uma visão mais escolar, como por exemplo Celso Cunha. Mas, tendo em vista que o cara pode fazer o que ele quiser, e ele realmente pode fazer o que ele quiser, ele pode, quer saber, hoje eu vou trabalhar só a NGB, hoje eu vou trabalhar a visão do Celso Cunha. Aí você vai olhar e, caramba, o que eu faço? Você tem de ser esperto e olhar para a questão e identificar a intenção deste avaliador, caso ele queira trabalhar em cima disso daqui. Porque se ele quiser trabalhar em cima da NGB, ele vai botar assim, ó, na oração que foi citada, nós temos que tipo de sujeito? Aí ele vai botar letra A, simples, letra B, composto, letra C, oração sem sujeito, e letra D, indeterminado. Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando está lá no edital, concordância verbal, isso já mostra que o cara pode cobrar tipos de sujeito. Ele pode cobrar. Ele pode cobrar. E se ele quiser, ele vai cobrar. Agora, como ele vai cobrar? Meu irmão, ele pode cobrar de diversas formas. Se ele for trabalhar com isso daqui e quiser fazer uma pegadinha, ele vai fazer. Mas e aí, tá errado, não sei o quê. Meu irmão, tem que estar preparado para tudo. Então, se ele bota isso daqui, a resposta é sujeito simples. Veja que ele não colocou o sujeito oculto, ele não colocou o sujeito desinencial. Ele está mostrando que nessa questão, ele quis trabalhar de acordo com a visão da NGB. O que é NGB? É a norma gramatical brasileira. E na norma gramatical brasileira, quando se fala de sujeito determinado, só tem o simples e o composto. E na hora que você identifica o nós, quantas palavras tem aqui? Uma. Então, sujeito simples. Agora,
E se o avaliador na sua prova quiser trabalhar a visão escolar, a visão, por exemplo, do Celso Cunha, a tradição escolar, ele vai tirar esse simples aqui e vai colocar oculto ou desinencial. E vai ser a sua resposta. Agora, o que ele não poderia fazer? Colocar os dois. Ele não poderia, porque aí estaria arrumando sarna para se coçar, porque muita gente iria entrar com recurso para poder anular a questão. Entendeu a pegada? Então, eu estou querendo te mostrar que isso aqui, dependendo do autor que o avaliador queira utilizar, pode ser o chamado oculto, desinencial ou elíptico, ou ainda assim pode ser chamado sujeito simples. Porque por mais que eu não esteja vendo, eu consigo identificar. Então é determinado. E na hora que eu identifico, eu vejo que tem só uma palavra. Ok? Tranquilo? E na minha prova, Sidney, como é que vai fazer? Eu quero saber na minha prova. Na sua prova pode ser qualquer um dos dois. Então você tem de ficar esperto no comando. Porque, meu irmão, se o cara bota aqui simples, fala sério. Não tem como ser composto. Não tem como ser uma oração sem sujeito. Não tem como ser indeterminado. Então, o cara aqui é identificado, é determinado. Então, não pode ser nem B, nem C, nem D. Então, só pode ser A. Até mesmo porque só tem uma palavra. Então, você que tem que ficar ligado. Você que tem de estar esperto. Tranquilo? Então, matamos aqui. Agora, vamos para o sujeito indeterminado. Esse é mais sinistro. Então, vamos lá. Sujeito indeterminado é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela determinação do verbo. Na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de indeterminar o sujeito de uma oração. Agora é o seguinte. Eu vou falar o seguinte. Às vezes, eu não consigo identificar realmente. Mas tem situações em que eu não quero identificar. Este sujeito indeterminado, ele tem serventia no dia a dia, tem funcionalidade, ele serve para evitar problemas. Imagina você, mulher que está em casa. Se eu chegar para você, imagina que aqui é uma sala, né, um curso. Aí eu falo para você que a menina que está do lado aí falou muito mal de você ontem aqui no curso. Caramba, naturalmente, na hora, você vai ficar bolada. E aí você vai querer tirar o quê? Uma satisfação. Que história é essa, fulana? Tá falando mal de mim aqui, não sei o quê, papapá. E aí, a outra menina, também não vai te dar mole, né? E que história é essa? Tá maluca? Quem foi que te falou isso? Aí você vai falar, foi o Sidney. E aí ferrou, né? Porque arrumar problema com uma mulher já é algo perigoso, imagina arrumar com 2. Para evitar este problema, o que eu faria? Eu utilizaria o verbo na terceira pessoa do plural. Eu chegaria para você e falaria assim, aí, fulana, bem falaram mal de você ontem aqui no curso. Aí você talvez chegasse para mim e falasse assim, me diz logo quem foi, que eu vou matar, não me segura não. Eu falei, calma aí, pelo amor de Deus, eu não vi quem foi, eu só ouvi, estava ali no bebedouro, coisa e tal. Aí beleza, aí se liga, se um dia você descobrir, por exemplo, que foi a Maria vai poder tirar satisfação comigo? Não, hipótese alguma. Eu em nenhum momento disse o nome da Maria. Detalhe, concorda comigo que pode sim, dentro daquela sala, dentro daquele curso, ter sido só a Maria? Pode. Mas pode ter sido todo mundo da sala? Pode ter sido todo mundo do curso? Claro que pode. Eu não determinei, é indeterminado, não tem como saber. Então, toda vez que eu utilizo o verbo na terceira pessoa do plural sem o referente, eu tenho um sujeito indeterminado. Aí você vai falar assim para mim, Sidney, mas eu confundo o sujeito indeterminado com um sujeito oculto. Eu falo, por quê? Aí você vai dizer, da mesma forma que lá na outra frase eu identifiquei o nós, nessa daí eu também identifico o eles. Beleza, vamos lá. Então você identificou eles. Aí pensa comigo, quem são esses eles ali? É o Guinho, o Zezinho ou é a torcida toda do Flamengo? Eu não sei. Não sei. Não tem como determinar. Não tem como identificar. Eu não sei. Se são 2 pessoas, se são 1 milhão de pessoas, eu não sei. Agora, quando eu digo que eu identifiquei o nós, pelo menos um camarada está identificado. Quem? Eu. Então, por isso lá é determinado. Por isso lá eu consigo dizer que está ali, que eu sei quem é. Agora, aqui, não.
Agora, outra coisa seria eu escrever. Eles falaram mal do governo. Agora, o verbo na terceira pessoa do plural tem um referente. Quem? O eles. E só tem uma palavra aqui. Então, seria sujeito simples. Agora, se o verbo realmente estiver sem o referente, na terceira pessoa do plural, ele sempre vai caracterizar um sujeito indeterminado. Falaram, cantaram, cantam, dizem e por aí vai. Ok? Beleza? Então, vamos para a segunda situação. Com o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome ser. Meu companheiro, vou te preparar. Isso aqui não é de Deus. Não é de Deus. Porque é o seguinte, quando você lê lá na gramática isso daqui, dependendo, porque você pode não ter estudado com uma boa gramática, dependendo, você vai achar que todo verbo com pronome ser caracteriza um sujeito indeterminado. E não é. Agora, e se você pegar uma boa gramática para estudar? Aí a boa gramática vai fazer uma reflexão. Ela vai dizer que o verbo com pronome ser só vai caracterizar um sujeito indeterminado nas seguintes situações. Aí ele vai colocar os verbos em questão. Até mesmo porque uma frase que tem o verbo mais o pronome ser, pode ter um sujeito determinado, pode ter um sujeito paciente. E aí, como é que fica? Geralmente em provas, é muito comum os avaliadores utilizarem expressões cristalizadas das gramáticas do Celso Cunha, do Bechara, do Rocha Lima, do Manuel Pinto Ribeiro. É muito comum. Então, vai usar expressões cristalizadas das gramáticas tradicionais. Então, o cara pode botar precisa-se de empregadas, ou então vai colocar, vende-se casa. Geralmente, na prova, o cara nem coloca vende-se casa. Ele coloca vende-se casas para te derrubar. Porque a primeira frase, precisa-se de empregadas, está perfeita, de acordo com a concordância. Agora, a segunda, vende-se casas, está errada de acordo com a concordância. Aí você vai falar assim, ué, mas como assim? Eu sempre vi desse jeito, as pessoas fazem assim. Claro, por exemplo, seu Joaquim tem uma casa, na verdade uma casa não, um terreno com 3 casas. Ele, seu Joaquim, não pensa na convenção gramatical, ele pensa num processo lógico. Então ele vai se determinar como vendedor e vai colocar casas no plural para mostrar para quem está lendo aquela plaquinha que ele tem mais de uma casa ali para vender. Ah, tem mais de uma casa, então vamos lá, vamos dar uma olhada. Agora, ele não leva em consideração a gramática tradicional. E para a gramática tradicional, a segunda frase está errada. O correto seria vendem-se casas. Vamos entender por quê. Lá na gramática, quando o cara bota o verbo mais o pronome ser, ele diz que essa frase pode ir para uma voz passiva analítica. Como assim? Quando a gente tem a voz passiva, teoricamente é aquela na qual o sujeito sofre a ação. E a gente consegue dividir em 2 etapas. Eu tenho a voz passiva sintética, que é menor, composta de verbo mais o pronome ser, tanto é que eu posso chamá-la de voz pronominal, e eu tenho a voz passiva analítica, que é maior, composta de uma locução verbal, em que eu terei um verbo auxiliar, que vai ser o verbo ser, e um verbo principal, que será um verbo no particípio. Então, basicamente, o que a gramática pediu para o aluno fazer? Pediu para transformar a estrutura pronominal numa locução verbal. Vocês vão ver que na primeira frase é impossível. É impossível dizer de empregadas são precisadas, por 2 motivos. Primeiro, que eu alteraria completamente o sentido do enunciado. Quando eu digo precisa-se de empregadas, eu sei que alguém está precisando de uma empregada para poder trabalhar, seja numa casa ou numa empresa. Agora, se eu falar de empregadas são precisadas, poxa, parece que tem um monte de empregada passando fome, necessidade, é ou não é? Agora, o segundo e principal motivo, eu jamais poderei ter um núcleo do sujeito preposicionado. Então já vai a dica, se tem verbo mais pronome ser e depois aparece uma preposição, meu irmão, já não é sujeito, não tem como. Agora,
Quando o cara coloca vendem-se casas, dá ou não dá para escrever casas são vendidas? Dá para escrever casas são vendidas. Então, na frase casas são vendidas, quem é o sujeito aqui agora? Casas. Então, se casas aqui funcionou como sujeito, então ali casas também vai ser o quê? O sujeito. E é o seguinte, meu companheiro, se é o sujeito, o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, se eu boto casa, eu tenho que colocar vende-se casa, porque o verbo concorda com o sujeito. Agora, se eu colocar casas, o verbo tem de concordar com o sujeito. Então, como o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Ah, Sidney, sempre vai ser assim? Sempre. E se você sempre fez direitinho e nunca deu errado, não mexa em time que está ganhando. Agora, Sidney, e se o avaliador quiser fazer uma pegadinha? E se colocar a frase grande demais? Ou então, e se ele fizer inversões? Ou se eu nunca aprendi mesmo na vida? Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou passar um quadrinho que vai te auxiliar. Um quadrinho que vai te auxiliar. Tá? Ó. Pensei em verbo mais pronome ser. Eu vou pensar na classificação do verbo. Então, quando eu tiver verbo transitivo direto e indireto, isto por causa do direto, mais o pronome ser, eu, sem sombra de dúvidas, agora terei uma PA. O que é PA? É uma partícula apassivadora. Por exemplo, a gente agora está falando de tipos de sujeito. Para poder trabalhar concordância verbal, estamos falando de vozes verbais. Então, na aula de vozes verbais, eu vou falar disso aqui de novo. Para quê? Para poder massificar. Quanto mais vezes você vê aquele determinado conteúdo, mais você massifica. E agora você começa a entender que na língua portuguesa nada é separado. Está tudo associado. Então se liga só, como essa aula é importante. Então, se eu tenho PA, que é a partícula passivadora, ela serve para indicar a passividade de um sujeito. Então eu teria um sujeito paciente. Mas, se for verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, ou até mesmo um verbo transitivo direto, mais um objeto direto preposicionado, mais o pronome ser, eu disse que não era de Deus, eu agora terei um PIS. O que é o PIS? É uma partícula de indeterminação do sujeito. Dependendo do autor, pode chamar de partícula, pode chamar de pronome, pode chamar de índice, pode chamar de símbolo. Meu irmão, é a mesma coisa. É para mostrar que o sujeito é indeterminado. Então aqui o sujeito será indeterminado. Agora vamos lá. Quando você lê então que o verbo mais o pronome ser caracteriza um sujeito indeterminado, lá na gramática, não são quaisquer verbos, são estes verbos. E é por isso que aqui o verbo fica na terceira pessoa do singular. Afinal de contas, pensando na concordância, se tem o verbo mais o pronome e o sujeito é indeterminado, com quem esse verbo vai concordar? Não tem com quem. Então, por isso, ele fica na terceira pessoa do singular. Agora, olha a importância da concordância ali em cima. Se eu tenho um sujeito paciente, esse sujeito concorda com o verbo. Então, se ficar no singular, o verbo fica no singular. Se ficar no plural, o verbo fica no plural. Agora, outra importância. Quando a gente faz, por exemplo, um módulo presencial de língua portuguesa, mas presencial mesmo, aquele que vai lá no chão, aquele que o cara não está estudando para concurso público, ele está estudando porque ele quer aprender língua portuguesa, porque o ensino fundamental, o médio dele foi muito ruim, então, foram ruins, então não tem como, Sidney. Meu ensino fundamental foi péssimo, meu ensino médio foi péssimo, então eu quero fazer um módulo. Aí ele vai fazer aquele módulo lá do beabá, lá do início. Na prova do concurso público, não tem, de repente, por que você estudar assim, a não ser que você tenha uma deficiência muito grande, realmente. Eu preciso do beabá. Agora, se você quer estudar para concurso, tem que estudar aquilo que cai. Mas vamos lá, o cara quando está lá no beabá, ele estuda todas as funções do ser.
Todas. Mas em prova, eu preciso dar tudo? Não, meu irmão. O que cai em prova? PA e PIS. Aí de vez em quando cai uma partícula reflexiva, de vez em quando cai uma partícula recíproca, mas cai PA e PIS. O que é PA e PIS? É isso aqui, ó. Partícula passivadora e partícula de indeterminação do sujeito. E o que eu faço para identificar? É só olhar para a classificação do verbo. Verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, o pronome vai ser apassivador. Se forem estes outros verbos aqui, o pronome será de indeterminação do sujeito. Agora, vamos ver se isso daqui funciona na prática. Vamos voltar para aqueles exemplos, ó. Precisa-se de empregadas. Quem precisa de alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto mais um pronome ser. Verbo transitivo indireto mais pronome ser, eu tenho uma partícula de indeterminação do sujeito. Então, o sujeito é indeterminado. Agora, se o sujeito é indeterminado, o que aparece depois ali vai ter de ter uma classificação. Como o verbo é transitivo indireto, aqui a gente tem um objeto indireto, ok? Agora, e quando eu boto vende-se casa? Quem vende, vende alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser, o que nós teremos? Uma partícula apassivadora. Se a partícula é apassivadora, aqui então nós teremos um sujeito. E aí foi o que eu disse a vocês. Ali, como é objeto, o verbo não vai flexionar. Então, se o cara, por exemplo, colocar precisa-se de empregada, e aí ele destaca empregada, e diz assim, ó, a pluralização do termo destacado, aí passa a ser empregadas, acarretaria automaticamente a pluralização verbal. Errado. Afinal de contas, o verbo não concorda com o objeto. Agora, se ele pega e coloca vende-se casa, destaca casa e diz que a pluralização do termo destacado, ficando casas, acarretaria a pluralização da estrutura verbal? Sim, perfeito. Porque aqui tem de ser vendem-se casas, ok? Agora, olha a diferença básica. Em todo aquele quadrinho que eu mostrei para vocês, todo aquele quadrinho, os verbos mais importantes para você são transitivo direto e transitivo indireto. Se você já domina isso, pô, tá tranquilo. Porque você vai começar a perceber que com o verbo transitivo indireto vai aparecer preposição. E aí você já mata que não tem sujeito. Já mata que o sujeito é indeterminado, na verdade. Porque eu sei que alguém precisa, mas eu não sei quem. Então você mata que o sujeito é indeterminado e que o termo que tem a preposição impossivelmente será o quê? Um sujeito. Agora, quando não tem a preposição, há uma grande possibilidade de ter um sujeito. E aí você vai matar pelo verbo transitivo direto. Ok? Tranquilo? Sidney, e se o cara cismar de usar as outras paradas? Como é que fica? Vamos lá, mostra aí pra gente. Sidney, eu não entendi também por que o verbo transitivo indireto pede objeto indireto e por que o verbo transitivo direto, ao invés de pedir um objeto direto, pediu o sujeito. Isso aqui é simples. O verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto na voz ativa. Na voz passiva, ele pede sujeito. Por exemplo, na aula de vozes verbais, você entende isso muito melhor. Mas eu posso, por exemplo, já mostrar um pouquinho aqui para que você possa entender esse conceito. Se liga só. Eu boto assim, ó. Pedro comeu o bolo. O bolo foi comido por Pedro. Eu vou trabalhar aqui apenas a passagem da ativa para a passiva. O resto das vozes verbais, a gente trabalha na aula de vozes verbais. Eu só quero te mostrar uma coisa. Quando a gente trabalha da voz ativa para passiva, né, a passagem, a gente tem que pensar sempre no verbo transitivo direto. Por quê? Vamos entender. Para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação.
Quem sofre é alvo da ação? É o objeto. Quem sofre é o objeto direto. Quem é alvo é o objeto indireto. Então, na voz ativa, quem sofre a ação é o objeto direto. E na passiva, quem sofre? O sujeito. Então, eu só posso trabalhar com aquele objeto direto. Eu não posso trabalhar com um objeto indireto, primeiro que ele não sofre. Segundo, que ele tem sempre preposição. E eu jamais poderei ter um núcleo de sujeito preposicionado. A gente viu isso na aula de regência. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Quando eu coloco Pedro comeu o bolo, quem pratica a ação de comer? O Pedro, que é o sujeito. Quem sofre a ação de ser comido? O bolo, que é o objeto. Então, o verbo é transitivo direto, porque quem come, come alguma coisa. Então, aqui é um objeto direto. Galera, na voz ativa, quem pratica a ação é o Pedro. Na voz passiva, quem vai praticar a ação também será o Pedro. A única coisa é que na ativa, quem pratica é o sujeito. E na passiva, quem pratica é o agente da passiva. Na voz ativa, quem sofre a ação é o bolo. O bolo vai continuar sofrendo a ação na passiva. Eu só vou mudar a função sintática, porque na ativa quem sofre é o objeto e na passiva quem sofre é o sujeito. Então, houve o que aqui? Um cruzamento. Então, por isso o verbo transitivo direto pede um objeto direto na ativa e na passiva ele pede um sujeito. Então, na frase vende-se casa, o verbo é transitivo direto, mas como é uma voz passiva sintética, então ali eu tenho um sujeito, porque a voz é passiva, ok? Então, na aula, na aula de vozes verbais, a gente vai aprofundar todo esse conteúdo aqui, tá? Eu só levantei a bola para você não ficar com dúvida sobre o processo. E caso você queira continuar estudando mais, aí é só ir lá na aula de vozes verbais para poder estudar mais um pouquinho sobre isso, beleza? Então vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira aqui, ó. Aproveitando que a gente botou os verbos mais o pronome ser, eu vou colocar aqui agora 4 frasezinhas. Aluga-se apartamento. Vive-se bem com Deus. Comeu-se o bolo e comeu-se do bolo. Presta atenção na malícia do camarada. Quando eu coloco aluga-se apartamento, pensa na classificação do verbo. Quem aluga, aluga alguma coisa. Então é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, o que eu tenho? Eu tenho uma partícula A passivadora. Então apartamento só pode ser o quê? Sujeito. Tanto é que se eu colocar apartamentos, eu não vou poder deixar aluga-se apartamentos. Eu deveria obrigatoriamente colocar alugam-se apartamentos. Apartamentos são alugados. E na hora que eu boto vive-se bem com Deus, pensa no verbo. Quem vive, simplesmente vive. Então, o verbo de sentido completo é um verbo intransitivo. Quando eu tenho um verbo intransitivo mais o pronome ser, eu tenho um PIS, uma partícula ou um pronome, né, tanto faz, de indeterminação do sujeito. Então, se o sujeito é indeterminado, o que aparece depois ali do pronome não vai ser o sujeito. Então, vamos analisar. Se o verbo é intransitivo, a gente viu na aula de transitividade verbal, ele tem sentido completo, normalmente, e todo elemento atrelado a ele, tenha sido exigido ou não, é um adjunto adverbial. Pode ver que aqui, ó, é o modo como ele vive bem. Então, adjunto adverbial de modo. E ali, é com quem ele vive, na companhia de quem ele vive. Então, adjunto adverbial de companhia. Então, aqui, ó, adjunto adverbial de companhia. Próxima, comeu-se o bolo. Gente, verbo transitivo direto, mais pronome ser, então tem uma partícula passivadora, o bolo é sujeito. Tanto é que eu posso dizer, o bolo foi comido. Agora, e quando a gente coloca comeu-se do bolo? Teoricamente,
quando eu tenho um verbo transitivo direto mais um pronome ser, eu devo ter, então, uma partícula passivadora. Mas, ao olhar para o complemento que vem depois, analisa, está com preposição, então não pode ser sujeito. E PA é um elemento correlacionado ao sujeito paciente. É um par. Então, se eu tenho sujeito paciente, eu tenho PA. Se eu tenho PA, eu tenho sujeito paciente. Então, se eu tiro um ou outro, nada mais vai existir. A gente vai modificar toda a estrutura. Então, por exemplo, se aqui não pode ser sujeito, aqui não poderá ser PA. E se aqui não poderá ser PA, então será PIS. Então, sujeito indeterminado. Pronto, acabou. Agora, se o sujeito é indeterminado, eu vou ter que classificar aquele cara ali. Como é o termo do bolo e o verbo é transitivo direto, vai ser um objeto direto preposicionado. E a gente já sabe muito bem qual é a intenção. Quando eu digo comeu o bolo, foi o bolo todo. E quando eu digo comeu do bolo, foi um pedaço, uma fatia, uma parte do bolo. Tranquilo? Naquela preposição tem um valor semântico partitivo. Até aí foi, não é? Então, resumo da ópera. Olhei o verbo mais o pronome ser. Eu posso de cara dizer que o sujeito é indeterminado? Não. Eu tenho de olhar a classificação do verbo. Basicamente, em provas de forma geral, se for verbo transitivo direto, eu terei PA, terei sujeito paciente. Se for um verbo transitivo indireto, eu terei um PIS e o sujeito será indeterminado. Pode acontecer de aparecerem outros verbos? Pode, mas basicamente são esses que você precisa dominar, ok? Então, nunca saia dizendo que o verbo mais o pronome ser caracteriza um sujeito indeterminado. Não é sempre. Só se for verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação ou até mesmo o transitivo direto, mais o objeto direto preposicionado. Então vamos lá. Terceira situação aí para a gente poder analisar. Ó. Com o verbo no infinitivo impessoal. Então, era penoso estudar todo aquele conteúdo. É triste assistir a estas cenas tão trágicas. Então, meu companheiro, quando eu vou ter um sujeito indeterminado, quando eu tiver um infinitivo impessoal, como é o verbo estudar e como é o verbo assistir. Por exemplo, o que era penoso? Estudar todo aquele conteúdo. O que é triste? Assistir a estas cenas tão trágicas. Então, quando o elemento que teoricamente seria o sujeito de uma oração, o sujeito oracional, caso ele esteja com o verbo no infinitivo impessoal, como estudar e assistir, aí a gente diz que o sujeito é indeterminado. É hábito isso em uma prova? Não, não é hábito. Isso cai pouco na prova. Então, é bom saber, mas cai pouco. Tanto é que, dependendo do professor, ele nem menciona. Mas é bom mencionar para quê? Para você ficar esperto, porque vai que. Então, quando a gente tem aqui, ó, o que era penoso? Estudar. O que é triste? Assistir. Então, caramba, quando isso daqui for o sujeito, né, eu digo que o sujeito é indeterminado. Afinal de contas, como é que você vai pensar nessa ação que demonstra, que define o infinito, que é alguém, que é um sujeito realmente determinado? Não é. Então, sujeito indeterminado. Tá? Ok? Agora a gente vai passar para a oração sem sujeito. Essa aqui sim, ó, merece todo o nosso cuidado. Oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado e articula-se a partir de um verbo impessoal. Vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte, realmente não tem sujeito. E o que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem uma pessoa para concordar. Portanto, não tem sujeito. E, basicamente, se não tem sujeito, vai concordar com quem? É por isso que acaba ficando no singular. Agora, vamos lá, vamos analisar. Primeira situação é muito importante. Quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer, esse cara aqui, o haver, ele é um verbo impessoal. Como eu disse a vocês,
É aquele que não tem uma pessoa para concordar, portanto não tem um sujeito. Esse cara é tão importante que ele é mais certo na prova que o próprio texto. Então tem que estudar. Aí você vai reparar que o cara vai criar situações assim, ó. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta erro de acordo com a concordância verbal, ou então que está errada, e ele pode nem mencionar a concordância. Aí ele vai colocar, havia crianças na rua, mas ele poderia colocar também, ó, haviam crianças na rua. Será que alguém diria que a frase haviam crianças na rua é a frase correta? Sim, claro. Porque é natural que qualquer falante comum da língua portuguesa pegue o verbo e concorde com o seu referente. Mas você está esperto, porque você sabe que o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, não tem sujeito. Então caracteriza uma oração sem sujeito, portanto, obrigatoriamente deve ficar no singular. Então você já não vai mais ser derrubado. Agora, e se ele quiser te derrubar? Ele pode criar uma outra situação? Ele pode. Ao invés de perguntar o tipo de sujeito, que você já acertaria sempre, ele vai destacar o termo crianças e vai perguntar qual é a função sintática. Nessa hora, ele não vai testar o seu conhecimento, ele vai testar a sua atenção, porque ele vai colocar a opção sujeito. E na letra A ou na letra B logo de cara. E aí, de repente, você vai pensar assim, ih, caramba, crianças é termo animado, realmente é o sujeito. Mas não é, porque a gente não descobre o sujeito olhando para os substantivos da sentença. A gente descobre quem é o sujeito olhando para o verbo. Quem é o verbo que está aqui? É o verbo haver. E o verbo haver no sentido de existir caracteriza uma oração sem sujeito. Ah, mas então, o que vai ser crianças? Toda vez que eu tenho o verbo haver caracterizando uma oração sem sujeito, ele será um verbo transitivo direto e o elemento relacionado a ele funcionará como objeto direto, obviamente. E o na rua aqui será apenas uma circunstância de lugar, portanto, uma adjunta adverbial de lugar. Beleza, Sidney. Mas e se eu usar os outros? É a mesma coisa? Não. Somente o haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer é um verbo impessoal. Agora, se eu utilizar o existir, o ocorrer e o acontecer, já passa a ser verbo pessoal. São pessoais esses daqui, ó, verbos pessoais. E sabe o que significa? Que na hora que você usar qualquer um deles, eles terão sim um referente. Eles terão sim um sujeito. Então eu colocaria assim, ó, existiam crianças na rua. Então agora, como eu estou usando o verbo existir, que é um verbo pessoal, o elemento relacionado a ele é sujeito. Tanto é que concorda com o verbo aqui. Só que agora é óbvio que esse verbo passa a ser um verbo intransitivo. E o na rua, um adjunto adverbial de lugar do mesmo jeito. Afinal de contas, é uma circunstância de localidade. Mas se eu colocar a frase na ordem direta, crianças existiam na rua. Então, matei que crianças é sujeito, que o verbo é intransitivo e que o na rua é uma adjunta adverbial de lugar. Até aí, tudo bem? Tudo bem, né? Agora vamos lá, ó. Vamos trabalhar mais uma situação aí, ó. Com os verbos fazer e estar indicando o tempo ou clima. O principal verbo das provas é o verbo fazer. Então, dominou aquele dali, já dominou o processo, ó. Olha a frase. Faz verões rigorosos no Nordeste. O verbo fazer é igual ao verbo haver. Quando está no sentido, né, quando está indicando o tempo ou clima. Ele será um verbo impessoal e o elemento relacionado a ele vai funcionar como objeto direto. Ou seja, ele também funciona como um verbo transitivo direto. Agora, é sempre quando estiver no sentido do tempo e do clima, indicando tempo ou clima. Então vamos testar. É faz anos que não vejo Maria ou fazem anos que não vejo Maria? O correto? Faz anos que não vejo Maria. Verbo fazer indicando tempo ou clima, obrigatoriamente no singular. Então não posso dizer também fazem verões rigorosos no Nordeste. É faz verões rigorosos no Nordeste. Sempre que indicar tempo ou clima, vai ficar obrigatoriamente no singular. Até aí, tudo bem, né? Tranquilão. Agora olha a próxima.
esse aqui precisa de um pouquinho mais de atenção. Então vamos lá. Com verbos que exprimem fenômenos da natureza. Que verbos são esses? Relampejar, ventar, nevar, chover, trovejar e por aí vai. Basta indicar um fenômeno da natureza, mas tem de ser no sentido real. Como assim? Eu tenho o sentido figurado e o sentido real. Basta estudar lá na aulinha de denotação e conotação. Denotação é o sentido real, conotação é o sentido figurado. Você já está mais ou menos por dentro. Então eu digo assim, ó, trovejou muito esta manhã. Sentido real ou figurado? Real. Então, oração sem sujeito. Mas se eu falar, minha sogra trovejou de raiva, é sentido real ou figurado? É figurado. Então eu terei o sujeito. Então minha sogra vai ser o sujeito, núcleo sogra, sujeito simples. Mas é óbvio que o avaliador não vai te dar esse mole. Ele vai querer te derrubar. E qual o verbo ele vai utilizar para tentar te derrubar? Vai ser o verbo chover. Então preste atenção aqui, ó. Choveu muito ontem. Ele poderia botar choveram exercícios na aula. E poderia botar também, ó, choveu granizo no sul. Na primeira frase, choveu muito ontem, sentido real ou figurado? Real. Então, se o sentido é real, a oração é sem sujeito. Mas vamos fazer uma reflexão aqui. Com o verbo haver e fazer, então com os verbos haver e fazer, toda vez que eles caracterizarem uma oração sem sujeito, eles serão verbos transitivos diretos e os elementos relacionados a eles funcionarão, né, como objetos diretos. Agora aqui, reparem que o verbo chover ele tem sentido completo. Você entende o processo que está acontecendo. E muito indica uma circunstância de intensidade, portanto, uma adjunta adverbial de intensidade, e ontem indica uma circunstância de tempo, portanto, uma adjunta adverbial de tempo. Então, o verbo é intransitivo. Fiz isso só para mostrar que não é sempre que aquilo acontece, tá? Para você não confundir. É só com haver e com fazer. Agora, choveram exercícios na aula, sentido real ou figurado. Agora o sentido é figurado. Então, tem sujeito. Quem vai ser o sujeito aqui? Exercícios, tanto é que está concordando com o verbo. Agora olha a próxima frase. Choveu granizo no sul. Sentido real ou figurado? Do outro lado aí você gritou real. O sentido é figurado. Achou que ia ser mole? Não é mole não, é pegadinha. E como assim, Cid? Mas granizo não é negócio da natureza? Mas olha só. Se pega no verbo. Primeiro de tudo, quando a gente fala em sentido real, é quando eu emprego a palavra dentro do seu sentido original. E sentido figurado é quando eu emprego fora do seu sentido original. Por exemplo, eu digo, Luan está com dor na cabeça. Então, cabeça foi uma parte do corpo empregada dentro do seu sentido original, real. Então, sentido real. Agora, eu digo, Luan é o cabeça da turma. Eu empreguei a palavra cabeça no seu sentido original? É uma parte do corpo? Não. O Luan agora ele é o quê? Ele é o líder da turma. Então eu empreguei fora do seu sentido original. Quando eu digo está chovendo, o que está caindo do céu? Água. Então, na hora que eu digo choveu granizo no sul, granizo não é água. Granizo é uma pedra de gelo. Então, eu fiz o uso de uma figura de linguagem chamada catacrese. Sabe para que eu fiz o uso da figura de linguagem catacrese? Sabe para que existe? Para o William Bonner não ter de falar no Jornal Nacional que está caindo pedra de gelo do céu. Então ele utilizou uma catacrese. Então granizo aqui é sujeito. Eu só coloquei no singular para te ludibriar. Para você pensar assim, ó. Choveu, fenômeno da natureza, está no singular, então oração sem sujeito. Não, porque se eu botar granizos, eu não vou poder colocar choveu granizo no sul. Eu vou ter de colocar choveram granizos no sul. Afinal de contas, vai ter de concordar com o verbo. Agora explica um pouquinho melhor essa catacrese. Na aula de figuras de linguagem, a gente vai explicar isso daqui tudo muito bem direitinho, mas eu já vou te adiantar. A catacrese, a palavra catacrese significa abuso. Então a expressão desgastada pelo uso, como o braço da cadeira, o pé da mesa, a asa da xícara, o bico do bule, o dente do alho, a cabeça da cebola e por aí vai.
mas também é a impossibilidade de colocar um termo na sentença. E por que isso existe, Sidney? Porque qualquer língua, não só a portuguesa, mas como qualquer outra, toda língua tem uma lacuna, toda língua tem uma deficiência, e por isso a gente acaba tendo de utilizar expressões que não têm propriamente sentido real, para poder utilizar num outro contexto. Agora, por que a gente faz isso? Porque não tem uma outra palavra. Então, para o William Bonner exatamente não ter de falar, mas está caindo pedra de gelo do céu, ele diz que está chovendo granizo. Mas chuva não é pedra, chuva é água. Agora, o que a gente vai gravar com isso? Qualquer coisa que chova e não seja a chuva será o sujeito. Chuva de granizo, chuva de palavrões, chuva de gol, chuva de canivete e por aí vai. Beleza? Gravou? Então vamos adiante. Esse aqui, teoricamente, parece ser o mais fácil, mas pode cair numa questão sinistra. Então vamos lá, ó. Com o verbo ser indicando tempo. Frase, são 2 horas. Dificilmente um falante comum da língua portuguesa vai dar mole aqui, porque ao olhar para o relógio e dizer são 2 horas, ele não vai pensar que tem alguém praticando aquela ação, então ele vai dizer oração sem sujeito. Mas o avaliador espertamente faz assim, ó, destaca o termo 2 horas e pede a função sintática. Letra A, ele coloca sujeito. Letra B, coloca objeto direto. Letra C, coloca adjunto adverbial de tempo. E na letra D, coloca predicativo do sujeito. Beleza? Até aí tudo bem? Aí, essa questão mexe com a cabeça do candidato, porque todas as respostas são inteligentes. Será que alguém diria sujeito? Sim, diria. Porque o termo está concordando com o verbo está concordando com o termo. Então, não foi assim que a gente aprendeu? O que é a concordância verbal? É a relação entre o verbo e o sujeito. Então, o verbo concorda com o sujeito. Se está concordando, sujeito. Mas isso é sujeito, por exemplo, na gramática semântica, que a gente estuda dentro da faculdade de letras. Mas para a prova de concurso público, a gente estuda a gramática tradicional. E para a gramática tradicional, o verbo ser indicando o tempo caracteriza a oração sem sujeito. Então, não posso dizer que é sujeito. Muita gente diria objeto direto, porque isso acontece sempre com haver e sempre com fazer. Mas eu tomei cuidado de mostrar que não acontece sempre. Não aconteceu, por exemplo, com o verbo chover. E detalhe, quem foi que disse que o objeto concorda com o verbo? Não concorda. Então não pode ser objeto direto. Muita gente diria adjunta adverbial de tempo, porque notoriamente tem um valor temporal. Detalhe, eu já vi isso em algumas gramáticas para concurso público, já vi professores famosos de videoaula, inclusive, falando que é adjunta adverbial de tempo. Mas eu não posso tecer a minha opinião. Não pode ser o que o Sidney Martins pensa, o que fulano de tal pensa. Tem de ser o que está na gramática, porque eu não posso tecer a minha opinião para você. Está entendendo? Aonde eu quero chegar? Meu irmão, eu tenho de te passar o que é o certo para a prova. Ah, mas eu penso, a gramática está errada. Não, meu irmão, se a gramática está errada ou não está errada, não importa. O que importa é o que vai cair na prova. E para a prova, isso daqui não é adjunta adverbial de tempo, mesmo tendo valor temporal. Isso aqui vai ser um predicativo do sujeito. Aí você vai pirar. Como assim predicativo do sujeito? Lembra quando você estudou transitividade? Que a gente viu que o verbo transitivo direto sempre pedir um objeto direto, independentemente da situação. Ah, mas tem preposição, então objeto direto preposicionado. Lembra que você estudou o verbo transitivo indireto e ele sempre pediu um objeto indireto? Lembra que você estudou o verbo transitivo direto e indireto e ele pediu o objeto direto e o objeto indireto? E não importava a ordem, tanto faz aparecer primeiro direto ou indireto, que não poderíamos ter 2 diretos ou 2 indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. Lembra que você estudou o verbo intransitivo? Aí nós vimos que em 99% dos casos ele tem sentido completo, portanto não pede nada, mas haverá situações em que ele vai exigir um complemento adverbial, um complemento circunstancial. Quando? Quando indicar localidade? Beleza. Mas você viu que não importa se está sendo exigido ou não pelo verbo intransitivo, qualquer elemento atrelado a ele é um adjunto adverbial. Aí para finalizar, lembra que você estudou que toda vez que tem um verbo de ligação, toda vez você terá um predicativo do sujeito?
E que verbo a gente tem aqui? Um verbo de ligação. Então aqui eu tenho um predicativo do sujeito. A gramática ainda usa um outro argumento para poder respaldar isso. Não é só o sujeito que concorda com o verbo. O predicativo do sujeito também pode concordar. Na frase, tudo são flores. Quem é o sujeito? Tudo. Mas o verbo está concordando com quem? Com flores, que é o predicativo do sujeito. Então a gramática, está respaldada para botar uma questão como essa, por exemplo, e afirmar categoricamente que é um predicativo do sujeito, mesmo que não tenha sujeito, mas tem o verbo de ligação, então tem de ter o predicativo do sujeito, ok? Então vamos lá. Agora que a gente já viu tudo, a gente vai exercitar. Primeiro, umas questões de fixação aqui que eu preparei para vocês. Depois umas questões propriamente de provas, tá? Então vamos lá. Numere as colunas sendo A, simples, B, composto, C, indeterminado, D, oração sem sujeito. Repararam que eu deixei o sujeito oculto de fora, né? Então, caso apareça o sujeito oculto, a gente vai marcar como simples, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Olha a primeira frase. Sob pressão da opinião pública, a Câmara aprovou ontem, em ritmo acelerado, o fim dos salários extras. Eu só tenho um verbo, que é o aprovou. Aí você pensa comigo, quem aprovou? A Câmara. Então, por mais que a frase seja enorme, cheia de inversões, eu só tenho um núcleo de sujeito. Então, o sujeito só pode ser simples. Então, gabarita aí, ó. Letra A. Próxima frase. Recebiam 25 mil reais. Aí, reparem que o verbo está na terceira pessoa do plural. Vamos perguntar, quem é que recebia? Pô, não sei, eu sei que alguém está recebendo. Provavelmente algum deputado, né? Agora, quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural sem o referente, sujeito indeterminado. Então, pode botar aí, ó, letra C. Terceira frase. Está sujeito a incertezas após as eleições. Verbo mais o pronome ser. Pensa no verbo. O verbo estar aqui é um verbo de ligação. Verbo de ligação mais um pronome ser, eu tenho um PIS, que é uma partícula de indeterminação do sujeito. Então, o sujeito é indeterminado. Então, aqui, ó, sujeito indeterminado, coloca a letra C. Próxima frase. A Dilma é a primeira presidente do Brasil. Pô, sujeito. Quem é a primeira presidente do Brasil? A Dilma. Só tem um núcleo, então sujeito simples. Letra A. E aí eu te pergunto, presidente ou presidenta? Tanto faz. As duas formas estão registradas no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLP. Beleza? Então vamos lá. Há muito tempo, tá? Inclusive, não foi a Dilma que mandou registrar, não. Número 5. Choveu muito. Verbo que expressa um fenômeno da natureza no sentido real. Então, oração sem sujeito pode botar aí letra D. Agora, olha a frase 6. Choveu muito dinheiro. Beleza, o verbo expressa o fenômeno da natureza. Mas está no sentido real? Não, está no sentido figurado. Então, eu tenho um sujeito. Sujeito aqui, muito dinheiro. Núcleo, dinheiro. Portanto, sujeito simples. Resposta, letra A. Vamos para a próxima aí, ó. Sete. Havia muita gente na rua. Que verbo tem aqui? O verbo haver. Então, o verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, caracteriza uma oração sem sujeito. Então, aqui, letra D. Número 8. Existia muita responsabilidade. E aí, presta atenção. Só vai caracterizar a oração sem sujeito o haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Mas se eu usar o existir, o ocorrer e o acontecer, eles terão um sujeito. Então aqui, ó, o que existia? Muita responsabilidade. Núcleo, responsabilidade. Então sujeito simples. Pode botar aqui, ó, letra A. Agora, se eu tirar o existir e botar o haver, por exemplo, havia muita responsabilidade, aí sim seria o quê? Uma oração sem sujeito. Próximo aqui. Choram de susto os meninos. Camarada começou com o verbo na terceira pessoa do plural. Mas basta perguntar a ele quem é o sujeito, o referente. Quem é que está chorando? Quem chora? Os meninos. Então, se eu achei, ó, tanto é que se eu botar na ordem direta, os meninos choram de susto, aqui vai ser o meu sujeito, só tem um núcleo, sujeito simples, gabarito, letra A. Próxima. Fazia grande calor. Verbo fazer, indicando o tempo ou clima, caracteriza oração sem sujeito. Então, gabarito,
Letra D. Na próxima, na minha rua estão cortando árvores. Que alguém está cortando? Eu sei. Mas quem é que está cortando? Eu não sei. Então, sujeito indeterminado. Pode botar aí, ó, letra C. 12. Bronzeado e de alto astral, Jesus brilhou na semana de moda carioca. Quem foi que brilhou? Jesus. Então, sujeito simples, gabarito, letra A. É o Jesus da Madonna, tá? O tal do Jesus Luz, acho. Pelo amor de Deus, tá? Então, vamos lá, ó. Próximo aqui. Miguel Falabella e Marília Pêra se encontram em Ipanema. Quem foi que se encontrou aí em Ipanema? Miguel Falabella e Marília Pêra. Então, sujeito composto, gabarito, letra B. 14. Divertiram-se muito no último dia 28, na Grande Rio, Gilberto Gil e Suzana Vieira. Pô, quem foi que se divertiu? Gilberto e Suzana. Então, sujeito composto, gabarito, letra B. Agora, olha a próxima. Corre, Joana. Vocês estão vendo que o verbo aqui, ó, ele é um verbo imperativo. Toda vez que eu tenho um verbo imperativo, na escola a gente aprendeu que o sujeito do verbo imperativo é oculto. Até mesmo porque Joana aqui não é sujeito. Se fosse sujeito, jamais seria separado do verbo através de uma vírgula. Ali eu tenho um vocativo. É como se eu falasse, corre você. Porque essa ordem serve para qualquer pessoa. Então, é um sujeito oculto. Como a gente levou em consideração apenas a classificação da NGB, eu vou dizer que aqui o sujeito é simples. Então, gabarito letra A. Olha a pegadinha que o cara pode fazer contigo. Ele pode fazer assim, ó. Pedro e Bino, vírgula, dancem com elas. E perguntar qual é o tipo de sujeito. Muita gente diria sujeito composto, porque vai olhar para Pedro e Bino. Não é sujeito composto. Aqui nem sujeito é. Aqui é vocativo. E o que eu falei para vocês. Quando tiver o verbo imperativo, o sujeito, pela tradição escolar, é oculto. Porque aqui é como se eu falasse, ei, vocês, dancem com elas. Então não importa se tem um termo ou 1 milhão de termos dentro do vocativo, e esse vocativo é o referente do processo verbal, ou mesmo que fosse apenas o verbo. Por exemplo, corre, dancem com elas. Ó, a frase, dancem com elas. Qual é o tipo de sujeito? É um sujeito oculto. Ou então, um sujeito simples. Porque dancem com elas. Quem é que vai dançar? Ué, vocês. Alguém. Só não sei quem. Tá entendendo a pegada? Agora, matei que toda vez que o vocativo for o referente do processo verbal, o sujeito é simples, independentemente de quantos termos nós tenhamos ali. 1 ou 1 milhão, não importa, tá? Continuando a brincadeira aí agora. Marque com um X as orações sem sujeito, dentre as seguintes frases. Eu só vou marcar com um X aquelas que não têm sujeito. Mas a gente vai classificar, você espertamente vai anotar em casa. Ó. Letra A. Choveram palavrões sobre o juiz quando o gol foi anulado. Verbo chover expressa fenômeno da natureza, mas apenas no sentido real. Aqui foi no sentido figurado. O que choveu? Palavrões. Então é sujeito simples. Letra B. Vive-se bem com Deus. Eu trabalhei essa frase com vocês durante a aula. Quem vive, vive, verbo intransitivo, mais o pronome se, partícula de indeterminação do sujeito. Então, o sujeito é indeterminado. Letra C. Bocas iradas trovejaram impropérios naquela reunião. Pô, verbo trovejar, mas foi no sentido figurado. Então, eu tenho sujeito simples. Letra D. É 12:30. Verbo ser indicando tempo, então oração sem sujeito. Aí eu pergunto agora, vamos trabalhar. Então, se é oração sem sujeito, letra D, eu vou marcar um xizinho. Posso botar 12:30? Não, não posso. Quando eu boto 12:30, esse meia é de meia hora. Ah, mas e se eu quiser falar de meio minuto? Então, você vai ter de escrever meio minuto. Agora eu te pergunto, eu posso dizer, então, são 12:30? Também não posso. Como não, Sidney? Vamos lá. O que é o meio-dia? É a metade de uma noite. De um dia, perdão. O que é a meia-noite? É a metade de uma noite. Então, se é igual
ou menor que 1 vai ficar sempre no singular. Então, não posso dizer são meio-dia. Eu devo dizer é meio-dia. Ah, mas se eu quiser colocar são? Aí você vai ter de colocar são 12 horas. Para meio-dia, como é metade de um dia, vai ter de ser o verbo no singular. É meio-dia, ok? Então vamos lá, continuando a brincadeira. Fazem 2 anos hoje os gêmeos. Aí o aluno pensa, tá errado, verbo fazer indicando o tempo fica no singular. Mas não, aqui não é um tempo qualquer, aqui é o aniversário. E aí quem é que está fazendo aniversário? Os gêmeos. Então, sujeito simples, ok? Próxima. Pode haver motivos melhores? Meu companheiro, aqui é o seguinte. Aqui eu tenho uma locução verbal. Quem é o verbo principal? O verbo haver. O verbo haver está no sentido de existir. Então, ele é um verbo impessoal. Então, a oração é sem sujeito. E eu vou marcar aqui no F também. Na aula de concordâncias verbais, com os casos específicos, a gente vai dar uma olhadinha nessas locuções aqui para ver como é que funciona, tranquilo? Mas agora eu só vou classificar. G. Sim, podem existir motivos melhores. Então, ó, mais uma vez uma locução, só que agora o verbo é existir. Ele que manda. Então, olha só. Na locução verbal, se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular. Mas se o verbo principal for pessoal, o auxiliar vai concordar com o sujeito. Porque aqui quem vai funcionar como sujeito? Melhores motivos. Então, se está no plural, o verbo auxiliar tem de ficar no plural. Mas aqui o sujeito é simples. Então, na G, o sujeito é simples. Agora, e quando eu boto faz anos que não vejo Maria? A gente já viu, né? Verbo fazer indicando o tempo ou clima caracteriza uma oração sem sujeito. Então, eu marco o X na D, na F e na H, ok? Então, agora a gente terminou a parte de exercício de fixação. Vamos fazer aqui algumas questões de prova, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para não ficar poluído visualmente, ó. Dica que eu vou te dar, se eu já não dei, né? Jamais faça o exercício junto com o professor. Faça antes. Depois aproveite apenas para poder ver a correção. Para você testar o teu conhecimento naquele momento, ok? Então, pega o material. Nem que você dê uma lida antes, na parte teórica. Mas o exercício, faça antes, sozinho. Depois, você aproveita a correção, tá? Ah, mas se eu começar a estudar, pausa. Pausa aí, pô. Deixa o Sidney falando sozinho. Aliás, cala a boca do Sidney e vá fazer o exercício, ok? Então, vem aqui comigo, ó. Identifique a opção em que ocorre a indeterminação do sujeito. Galera, a gente sabe que há 3 possíveis situações. Verbo na terceira pessoa do plural, verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome ser, e a gente sabe quais são os verbos, e pode ser que apareça um sujeito indeterminado com um verbo no infinitivo impessoal. Detalhe. Normalmente em provas só são os 2 primeiros. Verbo na terceira pessoa do plural e o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome ser. Ao olhar para todas as estruturas, você vai perceber que não tem infinitivo. Então, já não seria. Ao olhar para todas as estruturas, você vai perceber que também não tem um verbo acompanhado do pronome ser. Então, caramba, eu só estou procurando uma coisa aqui agora, que é o verbo na terceira pessoa do plural. Então, o gabarito, só de olhar, eu já mato que o gabarito é letra D de dado. E aí vamos entender por quê. Vamos lá. Quando eu digo disseram coisas terríveis a seu respeito, eu sei que alguém disse. Mas quem foi que disse? Não sei. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural sem o referente, o sujeito é indeterminado. Então, gabarito sem sombra de dúvidas é a D. Mas vamos dar uma olhada nas outras. Dizíamos coisas terríveis a seu respeito. Quem é que dizia? Nós. Então, eu identifiquei. Então, ele é determinado. Que eu poderia classificar como um sujeito simples ou como um sujeito oculto, dependendo de como o camarada queira trabalhar. Mas aqui, nem quis trabalhar isso daí não. Letra B. Alguém disse coisas terríveis a seu respeito. Quem foi que disse? Alguém. Então, sujeito simples. Letra C. Ninguém disse coisas terríveis a seu respeito. Quem foi que disse? Ninguém. Então, sujeito simples. A grande pegadinha aqui era a letra E. Eu entendo, ó. Quem disse coisas terríveis a seu respeito? Aí você vai perguntar, quem disse? Quem? Ih, caramba, ficou estranho. Mas olha só, o verbo não está no singular? Não está concordando com quem? Então, o sujeito é simples, caramba. Tanto na B, quanto na C,
quanto na E, todos esses pronomes aqui, eles são pronomes exofóricos, eles apontam para fora do texto. Então, eu só vou conseguir dizer exatamente quem são se eu tiver um contexto. Se não tiver contexto, eu nem digo, quem é esse alguém? Não sei, quem é esse ninguém? Não sei. Mas o verbo está aqui no singular porque está concordando com o pronome, ok? Então, sem sombra de dúvidas, gabarito letra D de dado. Agora, vamos para a questão 2. A questão 2, quando cai em prova desse jeito, é para derrubar o peão. Agora, camarada aqui do LAC Concursos não é derrubado. Vamos lá, ó. Pelas esquinas havia vendedores, prostitutas e mendigos. O sujeito deve ser classificado como? O avaliador quer que você responda composto, porque tem vendedores, prostitutas e mendigos. Mas é olhando para o substantivo que eu descubro quem é o sujeito? Não, é olhando para o verbo. Então tem aqui, ó, o sistema SVC. Para eu descobrir quem é o sujeito, eu não tenho que procurar o verbo? E aí sim perguntar a ele quem é o sujeito? Então esse procedimento é que vai me mostrar quem é o sujeito para eu poder saber como é que vai ficar a concordância verbal. Então o verbo que está aparecendo aqui é o verbo haver. Desconfie. O verbo está no singular, tem 3 termos. E detalhe, os 3 termos no plural. Por quê? Tem alguma coisa aí, não tem? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é um verbo impessoal, caracteriza uma oração sem sujeito, portanto o gabarito é inexistente. Agora, é claro que se ele tirasse o haver e colocasse o existir, a coisa mudaria de história. Tanto é que eu poderia dizer, pelas esquinas existiam vendedores, prostitutas e mendigos. E aí sim, o sujeito passaria a ser composto, porque o existir tem sujeito, o haver não tem sujeito, ok? Então vamos lá, ó. Terceira questão aí, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Apenas uma das orações abaixo se apresenta sem sujeito, identifique-a. Essa questão é uma questão muito tranquila, porque o avaliador usou o verbo haver nas 5 opções. E caramba, o verbo haver caracterizando uma oração sem sujeito, obrigatoriamente vai ficar no singular. E em só uma opção ele deixou o verbo no singular, que foi na letra D. Então, pô, matei. O que aconteceu, na verdade, com o verbo haver nas outras situações? Em nenhuma das outras situações, ele se apresenta no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Então, por isso, não vai ficar no singular, porque não está caracterizando uma oração sem sujeito. E ainda tem outros motivos também. Na letra A, na letra C e na letra E, o verbo haver não é o principal. Ele está ali atrelado a locuções verbais em que ele é o verbo auxiliar. Aí lembra que eu falei? Se o verbo principal for pessoal, o auxiliar concorda com o sujeito. Isso que aconteceu com a A, com a C e com a E. Detalhe, não estão no sentido de existir. E na letra B, os alunos se houveram bem na prova. É uma estrutura arcaica da língua portuguesa, mas que vira e mexe cai em prova para tentar derrubar o candidato. O que significa? Que os alunos se deram bem na prova, ok? Mas, mais uma vez, não está no sentido de existir, portanto, não caracteriza oração sem sujeito, por isso ficou no plural, até mesmo porque tem sujeito. Os alunos, ok? Tranquilinho? Então, vamos lá. Meus companheiros, só para finalizar, olha aí uma imagem bonita aí de Jordan. Você erra todo o arremesso que não tenta. Michael Jordan. É verdade. De vez em quando eu vejo alguns editais que saem, o cara está até estudando, mas ele não está estudando há muito tempo. E aí ele pensa assim, caramba, como é que eu vou fazer essa prova se tem tanta gente aí mais bem preparada que eu? Mas, meu irmão, vai que... Se você já está estudando há algum tempo, se você já tem ali uma boa base, uma bagagem, custa nada tentar. Pô, mas eu estudei ainda pouco, Sidney. Pô, vai cair um concurso que paga mais de 10 mil e, porra, é difícil. O Brasil todo vai tentar, todo mundo vai viajar para cá, para minha cidade, não sei o que, é sinistro, não tem como. Meu irmão, você só vai saber se você tentar. Se não tentar, vai saber nunca, não é verdade? E outra coisa, quanto mais provas você fizer, mais experiente você vai ficar. Porque é tudo diferente. Não é igual fazer um exercício aqui agora na videoaula em casa. Tem toda uma atmosfera. Tudo aquilo influencia. Então, quanto mais vezes você realmente fizer provas, mais cascudo você fica, mais esperto, mais experiente. Então, vá por mim.
caia para dentro, não dê sopa pro azar e nem fica melindroso não. Tenta, meu irmão. Caia para dentro. Quantas vezes você tentar, mais e mais e mais experiente você vai ficar. Então avalie aí a aula, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. E a próxima aula aí, ó, concordância verbal. Tamo junto. Clique lá